Outro fator importante que é a irrigação sanguínea, os ossos têm que estar em constante irrigação, ou seja, é necessário que os vasos sanguíneos estejam fluindo bem, uma circulação satisfatória. Olha que legal, olha. Temos que imaginar que nós temos que ter uma circulação sanguínea sempre límpida, com grande fluxo, para que elas consigam chegar aos tecidos. E o tecido ósseo ele depende dessa irrigação sanguínea, porque a matriz depende de substâncias inorgânicas provenientes da alimentação, né? Bom, vamos para a última parte, que são as formas dos ossos, né? Formas dos ossos, nós temos ossos com formas diferentes, porque o esqueleto, de uma forma geral, apresentam funções diferentes em determinadas regiões. Então, de uma forma geral, nós temos ossos longos, curtos, planos, irregulares, sesamoides e pneumáticos. Vou falar de cada um deles aí. Ossos longos, né, são os ossos localizados nos membros. Os membros, tanto superior e inferior, proporcionalmente, grande quantidade dele, praticamente todo ele é constituído de ossos longos. E esses ossos longos, eles são fundamentais para o crescimento vertical do indivíduo, né? Nosso crescimento vertical está diretamente ligado ao crescimento desses ossos. Lembrando, conforme eu falei lá, esses ossos são divididos em duas partes, duas epífises e uma diáfise, né? Então, contém todos os tipos de tecido, compacto, esponjoso, periósteo, mas ele tem essa função importante de permitir o nosso crescimento vertical e encontrado no esqueleto dos membros. Ossos curtos são ossos em forma de cubo, somente visualizados nos membros, especificamente no esqueleto da mão, chamados de ossos do carpo, e no esqueleto do pé, chamado de ossos do tarso. Então, nessas duas regiões, do carpo e do pé, chamada de tarso, nós temos a presença dos ossos curtos, né? São ossos que ajudam a ligação dos longos em determinados pontos, tá? Ossos planos, preferencialmente encontrado na calota craniana. A forma dele longa, alongada e plana por exemplo, importante para fixação. Temos ossos planos fora da calota craniana, mas eu dou um maior exemplo porque essa forma plana ela é importante para a fixação. São ossos grandes, largos, né? Não são grandes em comprimento, mas são grandes são largos, e essas larguras excessivas são fundamentais, principalmente, por exemplo, no crânio, para proteção. Ossos irregulares, que é uma mescla de longos. Existem vários detalhes de um e de outro. Então, por exemplo, uma vértebra é um osso irregular. A gente, quando estuda a vértebra anatômica, a gente vai entender por que ele tem que ser irregular. A vértebra ela tem algumas características funcionais importantes relacionadas à proteção, a descarga de peso, a movimento. Então ela tem uma irregularidade na constituição óssea, justamente pela função que ela exerce para o sistema esquelético, aonde que ela se encontra. E aí nós temos ossos, na verdade são ossos soltos, né? Vamos botar assim, soltos entre aspas. São ossos que aumentam a vantagem mecânica de alguns músculos. E aí nós temos, por exemplo, aqui o joelho, esse osso que é chamado de patela. Antigamente, na nómina anatômica, a patela era chamada de rótula, mas o nome correto hoje, na nómina atual, é chamada de patela. Então a patela é um exemplo clássico de osso sesamoide. A patela ela tem a função, por exemplo, de aumentar a vantagem mecânica desse músculo da coxa, que é o chamado de quadríceps. Então a patela ela tem esse papel importante. Ela faz essa função de aumentar a vantagem mecânica de um músculo da coxa chamado de quadríceps. Então não podemos esquecer desse detalhe quando falamos de ossos sesamoides. Temos ossos sesamoides no joelho, nos pés, nas mãos, pequenos ossos que têm essa função importante. E alguns que estão localizados na base do crânio, que são chamados de ossos pneumáticos, base do crânio e da face. Esses ossos eles são preenchidos no seu interior, apresentam cavidades que contêm ar. Esse ar ele é proveniente lá da cavidade nasal interna ao sistema respiratório.
Então, qual é a função dessas cavidades contendo ar? Tornar eles mais leves. Talvez para a gente essa função não é tão evidente como, por exemplo, os pássaros, né? Precisam de ossos mais leves. Mas nós temos, eles estão localizados aqui para tornar esses ossos mais leves. Então, quando há infecção dentro dessas cavidades, dentro desses ossos pneumáticos, essas cavidades são chamadas de seios, né? São seios pneumáticos e quando há uma infecção dentro dessas cavidades, acontece um processo infeccioso que muitos já conhecem, chamado de sinusite. A sinusite é uma infecção bacteriana no interior desses ossos pneumáticos. E aqui eu vou dar alguns exemplos para a gente correlacionar clinicamente a questão da anatomia, né? Então, algumas lesões ósseas, olha, aí nós temos uma perda de continuidade do osso, que é uma fratura, dependendo do caso, pode ser uma fratura grave, né? Então, aí nós temos um exemplo de uma fratura na tíbia e na fíbula, que é uma lesão óssea importante. Hoje, a fixação de uma fratura, por exemplo, pode ser aí por placas e parafusos, né? A medicina ortopédica é bem evoluída quanto a isso. A fixação dessas fraturas por placa e parafuso. Com evolução, ó, dependendo de uma fratura grave igual a essa, ó, temos a presença de um fixador externo, aquele externo que é chamado de fixador de Lizarov. Ele é uma metodologia importante, um método importante também para a consolidação óssea de uma fratura. Nesse caso aí, essa fratura eu vou ter que fazer um enxerto, né? Mas ele tem esse papel importante para consolidar. Então, as lesões ósseas mais comuns são as fraturas, que são, na realidade, a perda de continuidade, ou seja, a quebra do tecido ósseo em determinada parte, na maioria das vezes recuperáveis, né? E aí nós damos um exemplo de uma sequência de fratura, ou seja, aumento da... Olha como é que a circulação é importante. Olha, uma fratura, quando que é importante? O aumento da vascularização por foco de fratura. Por isso tem alguns indivíduos com deficiência vascular que podem interferir, ou seja, podem apresentar uma consolidação não satisfatória, formando uma falsa consolidação chamada de pseudoartrose. Então, é importante que o osso ele se mantenha vascularizado após a fratura para a formação de um calo ósseo, da migração de tecido cartilaginoso renovador e uma formação de um calo ósseo importante, e aí o osso se remodela perfeitamente, voltando às características que ele era anterior, na maioria das vezes, né? E uma doença já voltada a idade adulta e a idade de senescência, que é a osteoporose. A osteoporose é uma perda progressiva da matriz óssea multifatorial. Então, existem vários fatores que podem favorecer ao aparecimento dessa perda de matriz óssea. Por isso, nós devemos relembrar toda a aula anterior, né? Coisas importantes como células ósseas, irrigação, alimentação saudável, pressão sobre os ossos. Então, existem hoje dois tipos a osteoporose, que ela inicia lá no período metabólico da mulher, mais comum em mulher, entre 40 e 45, que tem a osteoporose senil, que ela é comum tanto no homem quanto na mulher, já na fase da idade, da fase idosa do indivíduo. Mas é uma doença que ela é problemática, ela pode evoluir para fratura, dor e uma série de incapacidades. Por isso nós temos que, quanto antes possível, prevenir, ou seja, prevenir é formar uma matriz óssea boa, melhor para que lá na frente, porque dependendo da forma, por exemplo, um quadro já de osteoporose instalado é uma doença sem cura. Então, alguns fatores de risco, algumas doenças, genética, tabagismo, cigarro, bebida alcoólica, fraturas, né? Então, existe uma série de fatores que podem, de alguma forma, favorecer o aparecimento dessas doenças, que é só uma ilustração para o aluno ele ter conhecimento e fazer um estudo mais aprofundado sobre essa doença importante, né? Deixa o slide para vocês avaliarem. Existe um exame hoje chamado densitometria óssea. Esse exame ele avalia
o quantitativo de matriz óssea, é sempre importante o indivíduo estar fazendo, principalmente o indivíduo já chega aos 40, 45 anos, mulher principalmente, mulher magra, de pele branca, vão estar sempre fazendo esse exame. E aí o exame ele dá ele dá um diagnóstico interessante, porque ele fala assim, olha, o indivíduo está com perda de massa óssea, um quantitativo de massa óssea, e aí ele entra, por exemplo, no estado de osteopenia, que é uma pré-osteoporose. E aí, quando descobre, é a hora de intensificar o tratamento, porque quando ele tem uma perda de massa óssea, já a densidade do osso fica mais baixa, né? E aí nós evoluímos para um quadro de osteoporose. Aí, como avaliar, né? E olha as dicas, olha, né? Boa atividade física, ingestão de alimentos ricos em cálcio e os outros minerais, tomar o sol corretamente, alimentação com outras fontes de minerais. A dica importante para que a gente mantenha os nossos ossos sempre fortes e preparados para que eles executem as suas funções. Muito obrigado. Nós vamos dar sequência a essa aula. Nós vamos falar sobre o sistema articular, que vocês vão ver tem tudo a ver com o sistema ósseo, tudo a ver, são sistemas interligados. E aí na próxima aula a gente fala sobre sistema articular. Como de sempre, eu deixo a bibliografia básica para estudo, né? E lembrando que essa aula é um complemento daquilo que eu falo dentro da sala de aula e dentro que eu falo dentro do anatômico. Então aí nós temos a referência à bibliografia básica, que na realidade o aluno tem que utilizar sempre para complementar o estudo que nós damos aqui. Muito obrigado e até a próxima aula.